Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pão. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isto vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que perdides na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos convoca, nos convida a colocarmos diante de Deus na vivência da nossa fé e a ter um olhar que nos faça perceber.
Nós vemos no Evangelho que Jesus, um dia antes, vai ao templo e olha, observa tudo. Jesus tem um olhar para observar o acontecimento no templo. Ele observa, ele presta atenção. E o olhar de Jesus é um olhar de quem está atento, de quem não se faz indiferente ao povo que ali vai rezar. No dia seguinte, ele volta, retorna. E ao retornar ao templo, ele vai expulsando os vendedores, o comércio. Por que Jesus tem tal atitude? Qual a motivação? Que Jesus percebe e ele fala: fizeram da minha casa não uma casa de oração, mas um covil de ladrões. Jesus critica o sumo sacerdote, os mestres da lei, todos ali que instrumentalizam a fé. Fazem da fé um comércio para lucrar, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo. A casa de oração se tornou um covil de ladrões. E nós também devemos ficar atentos. Não podemos ser ingênuos, não podemos ser tão inocentes que, infelizmente ainda hoje, a fé ela é instrumentalizada. Na bondade das pessoas que vão aos lugares, eles são explorados. É preciso estar atento. O viver a fé, o assumir, o doar, o partilhar, faz parte. Mas como se faz isso? E que o templo, a casa de Deus, seja um lugar de encontro, um lugar de diálogo com Deus, um lugar de transmitir os nossos sentimentos e vivenciar a escuta da palavra de Deus. Seja um lugar para discernirmos a vontade de Deus. Segundo lugar, nós vemos no Evangelho que Jesus convida a vivência da fé. Tende fé em Deus. A vivência da fé. E tudo aquilo que nós pedimos a partir da fé, na nossa oração, será acolhido. O acreditar, a vivência da fé, perceber que Deus nos escuta, que o Pai está atento aos nossos clamores. Aquilo que nos recorda hoje, eu escutei o clamor do meu povo. Deus está sempre a escutar. E com fé, quando nós pedimos, que acreditamos que recebemos. E mais ainda, nesse momento oracional de vivência da fé, vivenciar também a misericórdia, o perdão. Pedir a Deus perdão e perdoe no coração aqueles que fizerem mal. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos crescer na fé e que possamos também crescer no discernimento para não sermos instrumentalizados e nem instrumentalizar a fé ou acreditar das pessoas. Vivamos a mensagem do Evangelho. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra, tua palavra
amor.